Propriedades gerais da matéria. São as características que a matéria apresenta independente do seu estado físico, que é líquido, sólido ou gasoso. Inércia. A matéria ela tende a se manter em movimento ou em repouso, a não ser que haja uma força externa sobre ela. Por exemplo, uma pessoa dentro de um carro em movimento, quando esse carro para de uma maneira brusca, ela tende a manter-se em movimento, acabando indo para frente. Massa pode ser associada à quantidade de partículas presentes dentro de uma matéria. Volume é o espaço que a matéria ocupa, independente do seu estado físico. Impenetrabilidade. Duas matérias não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Por exemplo, você quer encher uma garrafa d'água, mas para que isso ocorra, o ar tem que sair para que a água entre. Compreensibilidade. É a característica que a matéria apresenta de diminuir o espaço que estava ocupando quando submetida a uma força externa. Elasticidade. É a tendência da matéria voltar ao seu estado original após uma força externa a esticar ou a comprimir. E divisibilidade. É a quantidade de vezes que a matéria pode ser dividida sem perder o que ela é, ou seja, sem perder a sua composição química. Agora eu faço propriedades físicas da matéria, começando pela solubilidade, que é a característica que um corpo tem em dissolver o outro. Por exemplo, água e sal. Já a densidade seria a relação entre massa da matéria e o volume, sendo isso o espaço que ela ocupa, que é calculado pela expressão D igual a M sobre o volume, que é densidade igual a massa sobre o volume. A densidade é a propriedade da matéria que ela tem sobre sofrer uma pancada sobre o corpo. Por exemplo, uma pedra tenta arremessar no vidro. A pedra mais tenaz que o vidro, por isso que o vidro se quebra. E a dureza é a capacidade de uma matéria de arriscar outra. Por exemplo, uma pedra arranhando um vidro. Quer dizer que a pedra é mais dura que o vidro. Já o ponto de fusão seria o ponto no caso que uma matéria fica líquida, como a água virando, o gelo virando água. Já o ponto de ebulição seria quando uma matéria pode virar um gás, por exemplo, a água virando vapor. Essa aí é a parte do Henrião, mas não pode fazer essa parte, então eu vou falar para ele. Propriedades químicas, é a propriedade da matéria que se apresenta para se formar em outra. É um processo denominado de fenômeno químico. Muitas vezes o fenômeno químico só ocorre quando a matéria é submetida a determinadas condições de temperatura e eletrólise e ambiente externo. Uma matéria se transforma em outra quando apresenta característica química comum, principalmente átomos e elementos químicos em comum. Se quer produzir iogurte, é preciso usar leite e não suco de uva, por exemplo. Organolépticas são características que a matéria apresenta de estimular pelo menos um dos 5 sentidos. Como, por exemplo, o paladar. Quando a gente come alguma coisa, a gente sente o gosto dela. Audição, quando a gente ouve algo. O tato, quando passamos algo no rosto. A visão, quando a gente percebe a luz. E o olfato, quando a gente sente o cheiro de alguma coisa. São características que algumas substâncias apresentam de desempenhar um mesmo papel, ou a mesma função, ou promover a mesma sensação. Alguns exemplos são os ácidos. Toda substância classificada como ácida apresenta sabor azedo quando ingerida, e é capaz de sofrer fenômeno de ionização, ou seja, produzir íons. As bases são substâncias classificadas como básica, que promove a sensação de adstringência, sensação de secura ou aperto na boca quando ingerida, e é capaz de sofrer o fenômeno de dissociação, ou seja, liberar íons em água. Todas substâncias classificadas como salina, que possuem sabor salgado quando ingeridas, e também são capazes de sofrer a dissociação, ou seja, liberar íons em água.